Quando a gente fala em relacionamento abusivo, as pessoas têm em mente logo um casal, transforma a mulher numa pessoa submissa, sem liberdade, chefes com funcionários, colegas de trabalho. O psicopata é aquele que não consegue ter empatia pelo próximo. Fala galera, seguidores do Autismo Make, Kenia Diel, voltando aqui hoje com uma nova etapa, uma etapa de entrevistas focando na psicanálise, nos relacionamentos interpessoais, na vida em família como um todo. E o nosso entrevistador da série vai ser Flávio Diel, meu marido, que faz esse papel muito bem. Então, é um prazer tê-lo aqui com a gente. Vamos então à entrevista de hoje. O nosso tema vai ser sobre relacionamentos abusivos. É isso, né? É isso. Então, vamos embora, né? Kenia Diel, vocês já conhecem, ela é psicanalista clínica, especialista em autismo, terapeuta da infância e da adolescência e nada melhor do que terapeuta de casais e mestranda em psicanálise. Esqueci alguma coisa? Tem várias outras coisas, mas né? Tá bom assim. Tá bom assim. E vamos já começar com tudo. O que é, afinal, um relacionamento abusivo? Um relacionamento abusivo, quando a gente fala em relacionamento abusivo, as pessoas têm em mente logo um casal, um homem e uma mulher, onde o homem transforma a mulher numa pessoa submissa, sem liberdade, né, e que fica ali vivendo uma vida que não é dela, né, sofrendo abusos, pressões de todos os tipos. Mas quando a gente fala em relacionamento abusivo, a gente está falando de todos os tipos de relacionamento. Seja homem e mulher, seja casais homoafetivos, seja pais e filhos, filhos com pais, chefes com funcionários, colegas de trabalho, relações de amizade. Então, sempre que a gente tem um relacionamento abusivo, a gente tem uma relação que está em desequilíbrio, onde uma pessoa se torna vulnerável e a outra se torna dominante sobre aquela que está vulnerável. E agora eu já vou começar com uma pergunta capciosa. A gente pode dizer que um relacionamento abusivo beira uma doença? Não dá pra dizer que é uma doença, na verdade é um desvio de comportamento. Um transtorno seria de personalidade, alguma coisa do tipo? Geralmente a pessoa abusiva, ela traz consigo muitos transtornos, né? Muitos desvios de comportamento. Geralmente uma pessoa insegura, uma pessoa com medo de abandono e que usa da fragilidade da outra pessoa pra se sentir segura. Então ela domina aquele ambiente, ela domina aquela pessoa e isso satisfaz aquela sensação de insegurança que ela tem. Porque isso seria até uma das próximas perguntas que eu tenho um roteiro aqui, tá, pessoal? Eu já preparei um roteirinho, né, com os pega-ratão, né? E que seria justamente a minha próxima pergunta. Você já acabou entrando na questão da personalidade do abusador. E eu pergunto, essa personalidade, com tudo que você falou, a gente pode dizer que é uma personalidade psicótica, uma personalidade psicopata? A gente pode falar isso? Depende, a gente tem o psicopata, a gente tem em todos os níveis, em todas as camadas sociais, todos os tipos de relacionamento. Uma pessoa pode ser abusiva e não ser psicopata, ela pode ser abusiva e ser psicopata, uma coisa não depende da outra. Sim, porque quando a gente fala psicopata, né, até pelos filmes de Hollywood, aí, normalmente é aquele cara que chega e quer matar todo mundo, é o serial killer, é o psicopata, então não é bem assim em termos de relacionamento? Não, o psicopata é aquele que não consegue ter empatia pelo próximo, ele faz aquilo que é bom pra ele, ele não sente a dor do outro, mas ele sente a dor nele. Ou seja, tudo que for, por exemplo, vai mexer no dinheiro dele, vai mexer na saúde dele, ele vai sentir, ele pode até chorar, ele vai sentir a dor, só que o que ele não consegue? Ele não consegue, por exemplo, perceber que quando ele rouba de alguém, esse alguém vai ficar em prejuízo, esse alguém vai estar sofrendo. Ele não sente o sofrimento do outro. Se ele tiver que botar a própria mãe na rua para satisfazer o que ele precisa, ele faz, entendeu? Mas nesse ponto, o abusador, ele não tem essa personalidade? Não necessariamente. Ele tem Mas pode ter? Pode ter. Mas ele sente que ele precisa dominar. Ele sente que ele tem que fazer aquela pessoa ser submissa a ele. O psicopata não? Não necessariamente. O psicopata faz o que é bom pra ele. Ele não depende de outra pessoa para se espelhar.
Ele pode viver sozinho, ele não tem necessidade Ele não de ter precisa os dominar. Não, ele não precisa de relacionamentos, entende? Entendi. É diferente. O relacionamento abusivo, você depende de outra pessoa pra se satisfazer, pra se sentir seguro. Eu tô começando a entender, né, gente, porque a gente tem até uma noção, mas não tão profunda quanto a Kênia está nos passando. E quando você diz assim que existe essa necessidade por parte do abusador, eu já vou entrando na questão assim, se existe um ciclo no abuso, se ele começa de alguma forma, se ele termina de alguma forma também, enfim. Existe um ciclo e tem como quebrar esse ciclo, caso exista esse ciclo? Sim, existe um ciclo. Os abusadores, eles têm um perfil muito sedutor. Ele sempre vai te entregar tudo aquilo que você nunca viu em alguém. Ele vai te proporcionar coisas maravilhosas. Ele vai enaltecer o teu ego. Vai fazer você se sentir uma pessoa maravilhosa quando está com ele. Então ele vai te oferecer coisas que ninguém oferece. Ele vai te ludibriar inclusive com mentiras. Então é um ciclo em que ele te coloca lá no céu. Eu consigo pra você uma viagem de avião. Eu consigo pra você o ingresso para aquele show que você jamais iria se não fosse com ele. Ele consegue cargo, ele consegue indicação, ele consegue tudo. Consegue tudo que você imaginar, ele vai tentar fazer para te mostrar que ele pode. Às vezes ele pega até coisas que ele não tem, por exemplo, alugar um carro de luxo para dizer que é dele, porque ele quer impressionar. Aí, o que ele faz? Ele enaltece a tua inteligência, a tua beleza física, a tua importância. Quando você tá entregue porque você se encanta com ele ou ela, né? Isso vale para amizades também, né? Essa pessoa, ela começa a te humilhar. Quando você não supre mais a expectativa que ele colocou em você, essa pessoa começa a te humilhar, e aí vem as crises, vem as agressividades físicas, emocionais, financeiras. Eles, via de regra, fazem com que a pessoa fique dependente deles. Financeiramente. Financeiramente, inclusive. Então, quando eles percebem que você já está dominado, eles começam a fazer pressão. Porque sabe que sem ele você não vai conseguir pagar uma conta, você não vai conseguir sobreviver. Isso é o que se chama de abuso financeiro. Então, e aí eles agridem muitas vezes, vem para agressão física. E quando a vítima, ela tenta denunciar ou ela tenta sair desse relacionamento, o abusador, ele volta com toda aquela oferta sedutora. Ele volta com tudo aquilo, com aquela promessa, com aquela lua de mel que nunca acaba. E aí a vítima que já está fragilizada, ela tende a voltar. E às vezes os familiares até não entendem. Então é uma relação, é um ciclo que ele não tem fim. É um ciclo de sedução, de oferta e de agressão. E isso vai e volta, vai e volta. Seria praticamente como não sei se a gente poderia dizer assim, mas um estelionato sentimental? Uma boa definição. E como é que se quebra esse ciclo? Só tem um jeito de quebrar esse ciclo, se afastando completamente, cortando toda e qualquer possibilidade de comunicação. Não é uma coisa fácil de se fazer. Parece simples eu dizer assim, que você tem que, vamos supor, você tem um relacionamento abusivo de amizade com alguém. Não, se afasta, corta, não fala mais, bloqueia nas redes sociais, é o único jeito. Mas ainda assim, esse jeito ainda é um jeito que é muito difícil. Esse único jeito é um jeito difícil, porque essa pessoa abusiva, ela vai tentar ainda através de amigos, de conhecidos, de perfil fake, é quase um stalker. E eles usam muito de sentimento, eles choram muito, eles tentam provar que sem você eles não vão viver, eles vão inclusive atentar contra a própria vida, fazem chantagens emocionais fortíssimas. É um relacionamento que ele é muito difícil de ser encerrado, esse ciclo. É a única forma realmente cortando toda e qualquer possibilidade de comunicação. É algo que não tem volta. Entendi, eu entendo, eu acho que todo mundo, né, é um tema muito intrigante e interessante esse, porque eu acho, né, pessoal, na verdade, sem nem se eu posso falar isso dessa forma, mas eu acho que todo mundo já viveu, né, em algum determinado momento da vida, um relacionamento abusivo, seja na infância, seja na adolescência, seja na idade adulta. Eu posso dizer que já vivi relacionamento abusivo, ou até vários. Eu vejo que geralmente, comigo pelo menos, duraram anos. Nenhum foi assim de meses, mas de anos. Tem alguns que eu convivo até hoje com eles. E
Será que isso tem a ver aí com uma certa inocência, uma ingenuidade, uma bondade? Onde é que eu quero chegar? O que acontece? Por que eu fui o que pode se chamar assim de uma vítima de fato? Por que a gente arrasta tanto, né, isso? Vítima de fato, vítima em potencial? O que eu preciso saber é se, psicanaliticamente falando, pode-se dizer que o bandido, o abusador, vamos colocar assim, que, do meu ponto de vista, não deixa de ser um criminoso, será que ele consegue identificar as vítimas? Então, resumindo a pergunta, né, será que ele consegue identificar aquelas vítimas que são mais frágeis, mais bondosas, mais suscetíveis ao abuso? Sim, veja bem que é um ciclo é um espelhamento, né? Tanto o abusador tem uma fragilidade emocional, uma insegurança que ele busca suprir através da imagem de outra pessoa, essa vítima, ela também tem a fragilidade emocional. É uma pessoa que não sabe dizer não, é uma pessoa que ela não tem uma autoconfiança suficiente, ela não tem o ego fortalecido, então ela se sente insegura, ela tem, às vezes, o hábito de viver a vida das outras pessoas. Veja que são histórias parecidas com destinos diferentes. Enquanto uns se tornam abusadores, outros se tornam vítimas. Mas veja que a fragilidade está no mesmo local, no mesmo sentimento, que é o sentimento de fragilidade. E o que acontece? A vítima, por que ela se entrega, né, pro abusador? E repetidas vezes, isso que você falou é mais comum do que se pensa. Repetidas vezes, porque o cérebro da gente, ele cria um caminho, ele faz uma sinapse. Ele entende como relacionamento aquilo que ele presenciou na sua primeira infância, seja no seio familiar, seja no ambiente escolar, seja no ambiente terapêutico. Aquela pessoa que passou por algum tipo de abuso, não criminoso às vezes um abuso assim, sutil, se é que dá pra chamar isso de sutil, né? Abuso do bem? Não diria do bem, mas algo mais sutil, porque a gente tá falando aqui do relacionamento abusivo, esse criminoso, esse que eu tive experiência com relacionamento abusivo, que poderia ter levado à polícia, relacionamento de amizade, não levei, mas eu posso dizer que até hoje eu ainda sofro as consequências desse relacionamento abusivo que eu tive. Mas o que acontece? A gente está falando de um crime, realmente. É um crime. Não dá pra gente colocar isso na conta da saúde mental. São pessoas que elas têm muita noção, sim, do que elas estão fazendo. Elas escolhem fazer isso, tá? É uma fragilidade? É, mas ainda assim é uma fragilidade que elas escolhem as vítimas e elas estão conscientes do que elas estão fazendo. E dificilmente tem arrependimento, viu? Essa cena do pedido de perdão, isso é uma manipulação, não é um sentimento. E quando a pessoa cria essa sinapse, ela entende essa forma de funcionamento de um relacionamento, ela só se reconhece nesses relacionamentos. Sai de um relacionamento, entra em outro. Sai de um relacionamento, entra em outro. Uma tendência. Sim, porque não é porque ela quer, não é uma escolha consciente. É algo que ela entende por amor. Ou seja, se eu cresci apanhando, sendo humilhada, sendo xingada. Quando você me trata bem, quando você diz que eu sou linda, que eu sou perfeita, que eu sou isso, que eu sou aquilo, não condiz com o que eu conheço como sendo amor e cuidado. O que eu conheço é o quê? É apanhar, é ser humilhada, é ser deixada na rua. Então é muito difícil o cérebro da gente conseguir conciliar o amor de uma forma diferente daquela qual a gente conheceu. Entendi. E aí a gente entra numa outra questão, né? Já que a gente está falando e começou a falar até desse abuso entre casal, no relacionamento do casamento, quando a gente fala aí casal de novo, né? Pode ser homem e mulher, pode ser o tipo de casal que for. O primeiro que eu gostaria de saber, que a gente já deu uma pincelada aqui, seria então, eu acho que o primeiro relacionamento abusivo que todo mundo está suscetível a viver, que é na família, com os pais e com os irmãos, parentes. E aí eu pergunto já meio que respondendo, por que isso acontece se para todos os efeitos os pais devem amar os filhos? Por que acontece com os irmãos se são irmãos? Mas não sei se pode fazer sentido uma coisa dessas. Faz sentido porque faz parte de um traço de personalidade. 3 filhos criados no mesmo ambiente têm 3 respostas diferentes para o mundo, porque cada um experiencia as coisas de uma maneira diferente. Veja bem, vamos supor que nós dois
tenhamos presenciado um fato na nossa infância, juntos. Nós tínhamos entre 7 e 8 anos de idade, presenciamos um acidente trágico. Aí eu vou relatar esse acidente para um analista aqui, para um terapeuta. Você vai relatar o mesmo fato para outro analista do terapeuta. Quando eles forem se conversar, a história não vai bater. Porque cada um de nós vai ter interpretado de uma forma menos traumática, menos lesiva para o nosso cérebro. É que nem aquela brincadeira do telefone sem fio, que eu falo uma coisa aqui e chega lá no fim outra. Não. Porque é a maneira com que eu interpreto, a maneira como você interpreta. Nós vamos relatar, cada um vai relatar a sua verdade para o seu terapeuta. Quando eles se conversarem, a história não vai bater. Por quê? Porque eu registrei fatos importantes para mim. Ao mesmo tempo que eles são traumáticos, eles são mais fáceis do meu cérebro processar. Então você tem 3 filhos vivenciando mesmas situações, absorvendo e respondendo de forma diferente. E aí você entrou numa questão muito importante, que é a questão de pais e filhos. E aí eu te falo, se a única forma de resolver um relacionamento abusivo é cortando totalmente relações, o que a gente faz quando são os pais, mães e irmãos que fazem isso? Não sei, você é terapeuta? Aí que tá. Nesses casos, é sempre válido a tentativa, né, de um relacionamento saudável. Nunca vai ser saudável pela parte abusiva. Mas no momento que você se fortalece, que você fortalece o seu ego e que você impõe limites exatos, você consegue impor limites que essas pessoas não vão ultrapassar. Você aprende a cortar, a estabelecer, até aqui você vem, a partir daqui você não entra mais. E você aprende a absorver menos o que vem dessas pessoas, deixando de entender como você sendo um alvo. Você entende que aquele é um comportamento daquela pessoa e ela vai ter como alvo a pessoa mais frágil que estiver no ambiente. Então você se fortalece. Se você quer dizer assim, se aquela pessoa se retira, o abusador, e a gente está fazendo uma teoria, eu estou fazendo uma teoria, ele necessariamente vai ter que buscar outro alvo. Ele busca. Não que ele vai ter que buscar, ele busca, porque ele só se satisfaz assim. Ele só consegue se satisfazer na fragilidade do outro. Ele não tem a própria fragilidade. Ele quer mostrar que ele pode, determinando o poder em cima da fragilidade do outro. Então, é quase um vício, tipo um serial killer. Ele vai buscar mais e mais e mais e mais, cada vez mais. E se essa vítima não sai desse ambiente tóxico, ela vai ser cada vez mais vítima. Então, a tendência é você dizer assim, não, tem um relacionamento abusivo, mas o cara nunca encostou em mim. Uma hora vai encostar. Porque começa com a ofensa, depois vem o grito, depois vem o empurrão que aconteceu sem querer, depois vem o, sabe, mas eu tava muito nervoso, eu queria acertar o celular na parede. Acerta a cara da pessoa, entendeu? Então a gente chega a um ponto que quando você vê, não sei se você já viu, pode até nos relatar sobre isso, não sei se pode também, quando você vê um relacionamento abusivo, identifica um relacionamento abusivo num casal, existe como você, identificando o abusador, vamos dizer assim, direcionar mais a terapia do abusador do que da pessoa abusada? Sim, mas geralmente ele percebe. Porque eles são muito atentos, eles são muito espertos. Então... Você quer dizer que o abusador normalmente sabe que é um abusador? Sim. Sim. Eles têm total consciência do que eles fazem. Então, assim... Eu, na verdade, enquanto terapeuta, enquanto analista, eu não posso interferir a menos que haja risco de perda da vida, né? Fora isso, eu não tenho... O que eu posso fazer é fortalecer o meu paciente, né? Fortalecê-lo enquanto ser humano, para que ele consiga enxergar, e não é aquela coisa de ficar parado, olhando quieto, não é isso. É no sentido assim, eu posso ajudá-lo a trazer os fatos para a superfície, mas a escolha é sempre dele. Pelo que você está falando e até pela formação que eu tenho, uma das formações que eu tenho que é de advogado, eu vejo isso muito, ele está muito próximo ao chamado assédio moral. E quando a gente fala em assédio moral, a gente sabe que tem muito essa questão de assédio moral entre casais, que você já falou. Nos relatou também do assédio moral, o abuso nas amizades. E a gente observa que além de amizades, além de casais, será que quando a gente tem um assédio moral no trabalho, isso a gente poderia dizer que há um abusador ali, há um relacionamento abusivo?
Até porque ali no trabalho, sim, existe efetivamente uma dependência financeira. Nem sempre o empregado pode dizer, não, eu vou sair desse relacionamento abusivo, tchau pra ti, chefe. Como fica isso? Como resolver esse tipo de coisa? Sim, aí depende do nível de relacionamento que você tem com esse chefe. Porque o que acontece? O assédio moral, ele acontece muito mais do que a gente pensa. São as pequenas piadas, as pequenas indiretas, as pequenas humilhações na frente dos outros, as comparações, o isolamento, a inclusão, enfim, preconceito, bullying, de todas as formas. Agora, quando você fala em relacionamento abusivo, aí aquele chefe, eu já passei por isso também, tá? Aquele chefe que pega aquele funcionário e usa ele como instrumento. Faz com que ele dê as notícias ruins, com que ele demita os funcionários. E no que ele diz assim, hoje eu não posso fazer hora extra. Aí aquele chefe vem, nossa, você já foi melhor? Você já foi muito melhor. Aí, entende que é a chantagem emocional, é aquela agressividade. Nossa, que porcaria isso aqui, vai fazer de novo. Tanto tem a agressividade você direta. Você pode perder o seu emprego. Como tem a chantagem emocional. Nossa, você já foi melhor, eu vou ter que entrevistar outras pessoas. Você não tá dando conta, eu achei que você fosse conseguir. Então, sim, existem as duas coisas. Pode andar junto o relacionamento abusivo com o assédio moral, como você pode ter só o assédio moral. O relacionamento abusivo num ambiente de trabalho já pressupõe assédio moral, tá? Mas o assédio moral por si só não configura um relacionamento abusivo, entendeu? Porque você pode... É bem complexo, né? Você pode ter um assédio moral, desculpa, de uma pessoa, por exemplo, de um chefe que ele te isola, ele te humilha, ele convida todo mundo pra sair, não te convida. Dá mais trabalho do que dá mais você trabalho pode ou menos trabalho do que você daria conta. Isso tudo tá incluído no assédio moral, né? Ele fazer com que você pense que você não serve pra nada. Humilhações, por exemplo, assim, sempre que chega a visita na sala, ele reclama do teu trabalho, sabe? Ele diz que não presta, enfim. Agora, quando aí você tem um assédio moral, mas você não tem uma dependência emocional. Você só financeira, seria, né? Você vai trabalhar, você vai embora, você faz a sua hora extra, você tira suas férias. Quando entra, aí que a gente tem só o assédio moral. Quando entra o assédio moral com relacionamento abusivo, aí entra aquela relação de dependência. O funcionário que já está fragilizado, e é isso que eu te falei que eu vivenciei, já tá longe da família, já tá sozinho, já tá se sentindo mal, tá com depressão. E aí o chefe chega e fala, nossa, você já foi melhor, eu vou ter que contratar outra pessoa para suprir o teu trabalho. Você já vai embora? Nossa, não dá para confiar em você mesmo. Poxa vida, depositei toda a confiança em você. Então ele vai induzindo, fazendo com que você faça cada vez mais, que você trabalhe mais horas, que você tenha medo de ser despedida. Você entende que aquela pessoa, você precisa dela para sobreviver. Aí é um relacionamento interpessoal, já passou do relacionamento profissional, entendeu? E aí você tocou num ponto muito interessante, eu já estou até caminhando aqui para o fechamento desse vídeo, para não ficar muito comprido para o pessoal, né? Vamos lá, agora acho que é a pergunta mais capciosa de todo o vídeo. E eu pergunto isso porque no trabalho mesmo eu já sofri relacionamento abusivo profissional. Por vezes, sim, eu me senti uma pessoa, olha, eu posso dizer assim, quase como uma pessoa abusada sexualmente. Em que sentido, né? No sentido que a gente fica se perguntando, mas será que eu tive culpa? Será que eu poderia ter evitado aquilo? Será que eu não me tornei muito aberto? O que eu quero dizer é, será que a gente fica se perguntando assim, se a gente não se expôs, se a gente não permitiu aquele tipo de coisa? Enfim, né? Você pode falar um pouco mais sobre isso para a gente encerrar aqui? O que eu quero saber é, o abusado tem culpa? O abusador a gente sabe que ele tem culpa e consciência. E o abusado? Não, ele não tem culpa, ele tem uma fragilidade. E aí entra o livre-arbítrio de quem convive por perto, né? A gente nunca pode colocar como culpa, por exemplo, a mulher que foi violentada porque estava com um shortinho curto. Foi uma escolha, mas a gente não pode falar em culpa. Eu não acredito em culpa, eu acredito em escolhas e consequências. Agora, uma pessoa que é vítima de um abusador, tanto físico quanto emocional, ela é uma pessoa que ela já tem uma fragilidade, né, exacerbada, e o que ela pode fazer para se proteger? Ela tem que fazer terapia, ela tem que se conhecer, o autoconhecimento promove o crescimento. Porque aí, enfim, ela não vai ser mais, como a gente começou, uma vítima de fato, ela não vai mais ser identificada pelo abusador
como uma vítima fácil? Sim. Seria isso? Exatamente. Algumas pessoas, como no meu caso, aprendem. Entende? Hoje em dia eu já não dou mais chance de alguém se aproximar a ponto de se tornar um abusador. Então a gente vai aprendendo. Outras pessoas, elas se fragilizam a ponto de serem vítimas recorrentes. Por isso a importância da gente falar sobre esse tema, a gente trazer isso para a conversa, porque se fala muito, né, Janeiro Branco, Setembro Amarelo, isso, né, que é a prevenção de suicídio, que é questão de depressão, mas aí o que acontece? A gente tem pessoas que estão fragilizadas, e acho que a gente pode mencionar aqui, inclusive, o caso da Ana Hickman, porque foi pra mídia toda, né? Uhum. Ela estava fragilizada e quando ela tentou mencionar o abuso que ela vivia por parte do marido, as pessoas em volta dela diziam pra ela: não, olha o que você vai fazer, é o seu nome, você vai estar expondo o seu nome, é o seu filho, não faz isso. Então, ela adiou muito o pedido de socorro, o que acabou restando em violência física. Então, a gente tem que cuidar, a gente tem que sempre ver quando alguém reclama que está num relacionamento abusivo, a gente precisa prestar atenção, a gente tem que ouvir esse grito de socorro silencioso para que a gente possa salvar mais pessoas. Perfeito, muito bem. Então foi isso, pessoal, o nosso vídeo aí, espero que vocês gostem. Se gostarem, já sabe, deixa o... O quê? E joinha. Joinha. O que Isso. mais? Então, gente, essa foi a nossa conversa de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixem suas perguntas, suas dúvidas aqui embaixo, sugestão de temas para os próximos vídeos. A gente pretende repetir isso mais vezes. A gente não promete, mas a gente pretende, né? Então é isso. Espero que vocês Se inscreva. voltem. É isso. Fiquem com Deus. Um beijo. Até a próxima. Faz da... Deixa eu ver. Normalmente é aquele cara que chega e quer matar todo mundo, é o serial killer, é... Como é que começa mesmo? O quê? É meu vídeo, né? É o seu vídeo. Ah, tá. Sim. Faz a primeira pergunta de novo, que você fez várias em off. Só em off, só entre nós. De novo. Não sei nem se eu posso... Corta essa parte. Ele deve estar morto essa hora. Eu ia terminar. O que eu ia falar? Termina. Que é uma manipulação. Não, sentimento. depois você tava falando, peraí. Não, qual era a pergunta mesmo? Eu não entendi o que ele falou. Cada vez que você faz assim pra falar, eu perco o que eu tô falando. Nossa, que bosta! Se a gente não permitiu aquele tipo de coisa, você pode falar isso e é pra gente... Bicho da blusa. Tinha? Sim. Não, cabelo. Não, era um bicho, acho que ele voou pra Que cá. bicho? Era tipo um besourrinho de feijão. Deixa eu ver o feijão. Desculpa. Não, isso vai para os... Meu Deus, ele tá me entrando aqui. Desculpa. Tá, agora acabou. Acabou.